Santificai-vos e sede santos, pois eu, Senhor, eu sou o Senhor, vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor, que vos santifico. Repetindo, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor, que vos santifico. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar, tendo as suas mãos para o culto. Senhor Deus, aqui estamos como igreja mais uma vez para clamar ao trono do Senhor, onde está o teu Filho sentado à tua direita, onde está o Espírito Santo, toda a Trindade Santa que nos ouve nesse momento. Clamamos ao trono dos céus, onde o Senhor está, onde o nosso Deus serve aos filhos. É até um pouco difícil da gente dizer, mas o Senhor nos serve continuamente com a tua palavra. O Senhor nos serve com o teu Espírito e te damos graça por isso. Graça com os nossos corações e mentes, porque podemos receber do céu a tua palavra. Aí está o teu Filho, que se preparou, que veio buscar a tua palavra, uma palavra para a tua igreja, para o teu povo. Espírito Santo de Deus, toma a mente, o coração, ele integralmente para ti. Que as palavras pronunciadas sejam palavras tuas para o teu povo. Edifica a vida do teu servo e a nossa vida. Edifica a vida da tua igreja. E faça, Senhor, presente no meio de nós. Porque queremos a tua presença mais do que tudo. Queremos o teu ensino mais do que tudo. Queremos a tua palavra mais do que tudo. Abençoa o pastor Gerson, para que ele possa trazer a palavra santa que vem do céu para nós, para os teus anjos que aqui estão, para toda a criação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Bom dia a todos, Deus abençoe. Abra a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 12 ao 18. Para acompanhar comigo. Não vou ler na versão árabe, mas você acompanha comigo na tua versão. Diz assim: quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que eu estou longe, e ainda mais importante que o façam, trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida dura e inculpável, como filhos de Deus, brilhando com luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada. Da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegrem-se, e eu me alegrarei com vocês. Amém? Fecha a porta. Vamos ter um som para cá.
Bom, meus irmãos, o tempo vai mudando, né? E as coisas vão acontecendo no nosso corpo e não tem sido fácil. A teologia não é especulação filosófica, né? Ela não é uma especulação qualquer. Ela acaba desembocando em nossa vida. Então, eu estava observando que James Boyce ele vai falar que ele foi um teólogo, né, reformado americano, um teólogo cristão. Ele diz que a verdade conduz à ação. E Ralph Martin disse que, em seguida ao hino, né, de soteriologia, que está em Filipenses 2, do capítulo 2, do versículo 6 ao 11, Paulo prossegue a fim de fazer uma aplicação penetrante. E ele fala assim, e na Ara já vai dizer, na versão Ara, ele fala assim, ó, assim pois, né? Assim pois é uma expressão voltada para a conclusão da seção mencionada. Paulo não está começando aqui um novo assunto, mas fazendo uma aplicação do assunto anterior, que é o chamado para obediência. Então, meus irmãos, o conhecimento e a experiência não têm nenhum valor senão nos ajudam a viver nos vales da vida e senão nos capacitam a viver em amor. Então ela não vai ter valor. Depois que Paulo tratou do exemplo de Cristo falando acerca da sua humilhação e exaltação, volta e exorta a igreja à obediência e à unidade. Paulo, então, aqui, ele é um pastor e por isso, antes de exortar os crentes, revela a eles seu amor, chamando-os de amados meus. Então, no capítulo 2, versículo 12, você vê que Paulo, ele chama os cooperadores de amados meus. É incrível isso. Paulo tem tato e diplomacia ao lidar com as pessoas, especialmente quando vai exortá-las à obediência em Gálatas 6:1. Irmãos, está dizendo aqui Gálatas 6:1, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrija-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Destacamos 3 pontos importantes em relação a essa introdução. Então, você tem um ponto aqui. O exemplo de Cristo é o nosso maior estímulo à obediência em Filipenses capítulo 2, versículo 12. O problema da igreja de Filipos era a desarmonia entre os crentes produzida pelo egoísmo. Os crentes estavam se atritando a ponto de alguns trabalharem na igreja para a promoção pessoal ou a maior
ou o maior reconhecimento do grupo em Filipenses capítulo 2, versículo 3. A base dessa atitude mesquinha era o egoísmo. Você vê lá no versículo 4 do capítulo 2 de Filipenses. Obrigado. Então Paulo fala para os crentes olhar para o exemplo de Cristo e ter o mesmo sentimento que houve nele. Você vê no verso 4, melhor, verso 5, capítulo 2, verso 5, você vê isso. O apóstolo Paulo falando para eles. Depois que o apóstolo Paulo detalha os estágios da humilhação e exaltação de Cristo, cobrou da igreja um posicionamento. É interessante isso. Joseph Pieper, um erudito inglês, teólogo, professor e pregador da palavra do Senhor, diz que Paulo mostrou o exemplo da humilhação de Cristo para guiá-los e o exemplo da exaltação de Cristo para encorajá-los. Então a preposição aqui, pois, no versículo 12 da tradução árabe, é um elo de ligação entre o que Paulo estava falando e o que agora ele iria falar, sabe? O que agora ele vai falar. Assim como Jesus obedeceu ao Pai, os cristãos também devem obedecer ao Pai, através das palavras de Paulo. Então ele está dizendo que o exemplo de Cristo, sua humilhação e a recompensa de sua exaltação são a principal razão para a igreja viver em obediência. Então o que nós cremos precisa refletir na maneira como vivemos. Era isso que Paulo estava dizendo. Então a nossa teologia precisa produzir vida. Essa é a razão. Então a doutrina sempre tem propósito prático. Então, essas gloriosas doutrinas expostas em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11, tem um propósito aqui prático para nós. A doutrina tem a finalidade de conduzir a igreja à verdade e na verdade. Ela então é a base ética e o alicerce da vida do crente. Então ainda ecoa em nossos ouvidos a verdade celestial e doce acerca do Filho de Deus que desceu da glória para a vergonha da cruz. Tudo isso por amor de nós pecadores. Então nós somos exortados a agir à luz desse vasto e insondável amor. Então o ensino de Paulo nos mostra que a doutrina sempre conduz ao cristianismo prático. Então, quanto mais estudamos teologia, ao abrir a Bíblia, mais humildes deveríamos ser. Quanto mais luz nós temos na mente, mais amor nós deveríamos ter no coração. Tudo isso por fazer teologia. Todos nós somos teólogos, abrem uma Bíblia. E ainda tem gente que fala que não, mas teologia é só para pastor, presbítero, professor de EBD. Não. E você, só de abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, você já está fazendo teologia. Essa é a grande realidade. Você está estudando a palavra do Senhor.
ela fala conosco. Então a obediência do cristão é ultra circunstancial. Em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 12. Alguns crentes estavam muito dependentes da presença física de Paulo em Filipos, para viverem de conformidade com a palavra. Esses crentes sofriam de uma espécie de nostalgia, vivendo um saudosismo dos tempos áureos que Paulo esteve com ele. Então você vê Filipenses capítulo 1, versículo 27. Mas Paulo estava preso em Roma, e eles deviam manter o mesmo compromisso, mesmo diante de sua ausência. Eles deviam colocar sua confiança em Deus, e não na presença do apóstolo entre eles. William Hendrick diz que a obediência dos filipenses não deve ser motivada pela presença de Paulo, nem durar só enquanto ele estivesse em seu meio. O cristão obedece não porque o pastor está presente, ou para agradar a esse ou aquele grupo. Sua obediência independe das circunstâncias e das pessoas. Então precisamos examinar esse texto e extrair dele 3 gloriosas verdades acerca da nossa salvação. E aqui a gente vai entrar num tema que eu pus nesta mensagem. Foi posto salvação, uma evolução contínua, e é uma realidade sobre as nossas vidas. Amém? A salvação recebida em Filipenses 2, capítulo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. A salvação não é uma conquista do homem, mas é uma presença de Deus. Ela é nossa, não por direito de conquista, mas por uma dádiva imerecida. A salvação é um prêmio não é um prêmio das nossas obras. Não, a salvação não é um prêmio das nossas obras, mas um troféu da graça de Deus. Então há 2 verdades que merecem ser ditas e destacadas aqui. A salvação é um presente de Deus para nós, e não uma conquista nossa. Então existe esta possibilidade, hoje, nesta manhã, de entendermos que, quando o apóstolo Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação, ele não está afirmando que ela nos pertence por direito de conquista, não. Ela é nossa porque nos foi dado. Não porque eu mereço, não porque eu a conquistei. Ela é nossa porque um outro alguém a comprou por um preço muito alto e nos deu gratuitamente, de fato. A nossa salvação foi comprada por um alto preço, e essa é uma verdade. Ela não foi comprada nem por prata e nem por ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus, que está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, que vai dizer: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Então são 2 verdades que se tornam em uma, que é a verdade da crucificação, que
que é a verdade que através da crucificação nós recebemos, não por méritos, mas pela graça de Deus. E é por isso que nós temos a salvação. Então, a salvação verdadeiramente nos pertence. Muitos cristãos, por não estarem arraigados nas doutrinas da graça, ficam inseguros acerca desse ponto, pensando que a salvação nos é dada num momento e tomada em outro, que podemos estar salvos num dia e perdidos no outro. Há cristão que acredita nisso. A doutrina bíblica, ela aponta para Jesus Cristo, a qual nos deu a salvação. E, infelizmente, alguns cristãos pensam, e inseguros são, pensam que podem perder a salvação, mas no outro dia achar de novo. E nesse dia acha, então no outro dia, talvez no mês que vem, eu vou perder de novo. Isso é absolutamente impossível de acontecer. A salvação é um presente que nos foi dado de uma vez para sempre. Romanos 8, versículo 1 vai dizer: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para o que estão em Cristo Jesus. Uma vez salvo para a glória de Deus, meus irmãos. E lá em Romanos capítulo 8, versículo 31 ou 39, quem vai dizer é a palavra do Senhor, diz assim: que podemos dizer diante das coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas entregou por todos nós, acaso não nos dará todas essas coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? É maravilhoso esse texto. Ninguém. Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. No 35 vai dizer: o que nos separará do amor de Cristo? Então, serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte. Como dizem as Escrituras: por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas ao matadouro, mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Então, uma vez membro da família de Deus, jamais seremos deserdados. Vamos lá, Romanos 8, versículo 17 vai dizer: se somos filhos, se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Aleluia. Uma vez ovelha de Cristo, jamais alguém poderá nos arrancar da sua mão. João, capítulo 10, versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna,
jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação. Não confundam o que dizem por aí. Já que dizem salvo uma vez, então salvo para sempre, que eu posso fazer tudo o que quiser, então eu posso fazer tudo o que eu quiser, porque se eu sou salvo uma vez, salvo para sempre. Não é isso. Não é isso. Uma pessoa que se diz salvo e usa isso para viver no pecado nunca foi salvo. A evidência da salvação é a santificação, em Hebreus 12, 14. Os salvos deleitam-se em Deus e têm prazer na obediência. O que devemos questionar não é a verdade das Escrituras, mas o engano daqueles que têm uma falsa segurança de vossa salvação. Podemos ter não apenas segurança da salvação, não apenas segurança, mas também a alegria da salvação. Não é somente a segurança, é a alegria de sermos salvos em Cristo Jesus, meus irmãos. Então, a salvação desenvolvida, precisamos pegar aqui alguns pontos, e a gente pega a soberania de Deus, que não anula a responsabilidade humana. Então, há dois equívocos muito comuns acerca da salvação. A primeira deles é pensar que a salvação é resultado do esforço humano. A maioria das religiões prega que o homem abre o seu próprio caminho rumo a Deus. Consequentemente, a salvação é resultado do mero esforço humano. É porque ele que aceita Jesus. É porque ele que vai a Jesus. É porque é o ser humano que faz tudo e vai ao encontro desse Deus poderoso e maravilhoso. O segundo equívoco é pensar que a salvação é uma parceria do homem com Deus. O homem sinergismo prega que a salvação é resultado da obra de Deus, conjugada com a cooperação humana. No versículo 12, não diz: trabalhai para a vossa salvação. Não diz isso. Mas desenvolvei a vossa salvação. Ninguém pode desenvolver a sua salvação a não ser que Deus já tenha trabalhado nele. Então a verdade bíblica indiscutível é que a salvação é a obra exclusiva de Deus. Porém, o fato de Deus nos dar graciosamente a salvação não significa que ficamos passivos nesse processo. A salvação é de Deus e nos é dada por Deus, mas nós precisamos desenvolvê-la. Certamente, Robertson afirma que a graça de Deus não é uma desculpa para não fazermos nada. Não há nenhuma desculpa. Já fui atingido pela graça. Vou sentar e vou ficar vendo. Isso não é desculpa, meus irmãos. Antes, ela é uma forte razão para fazermos tudo. Tanto na religião
religião como na natureza. Nós somos cooperadores de Deus. Essa é uma realidade lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 ao 9. Nós plantamos e regamos, mas Deus nos dá a semente. Deus nos dá o solo. Deus envia o sol e a chuva e faz a semente crescer e frutificar. Essa é a realidade, meus irmãos. Ele diz que a principal referência à salvação aqui é a glória final. Ela precisa ser efetuada na vida prática, à vista da aproximação do dia de Cristo, do Senhor, que lhes completará a salvação, né? Romanos capítulo 13, versículo 11, vai dizer: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, para que a nossa salvação, ou melhor, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então, William Hendrickson vai dizer que, quando diz que desenvolvei, traz a ideia de um esforço contínuo, vigoroso, extremo. Continue a desenvolver a vossa salvação. Embora somos salvos de uma vez por todas, quando cremos em Jesus, os crentes não são salvos de um só golpe, por assim dizer. Sua salvação é um processo. Anote aí Lucas capítulo 13, versículo 23, Atos capítulo 2, versículo 47 e 2 Coríntios 2, versículo 15. É um processo no sentido em que eles mesmos, longe de permanecerem passivos ou inativos, tomam parte ativa no processo. É um prosseguir, um seguir após, um avançar com determinação, é um conflito, uma luta, uma corrida. Então, na compreensão desse verbo desenvolver, esse verbo aqui tem um sentido de trabalhar até a consumação. Como quem trabalha em um problema de matemática até chegar ao resultado final. Então, no tempo de Paulo, esse termo também se referia a trabalhar em uma mina, extraindo pelo máximo possível de minério valioso, ou trabalhar em um campo, obtendo a melhor colheita possível. Então, o propósito que Deus deseja que alcancemos é a semelhança a Cristo, em Romanos 8, versículo 29. Recebemos de graça essa gloriosa propriedade. Porém, agora precisamos cultivá-la. Não a cultivamos para possuí-la, mas porque a possuímos. Essa é a realidade. F.F. Bruce está correto quando diz que, nesse contexto, Paulo não está exortando cada membro da igreja a empenhar-se na obra de sua salvação pessoal. Paulo está pensando na saúde e bem-estar geral da igreja como um todo. Cada crente e todos os crentes, num corpo só, somente um corpo precisa prestar atenção a este fato. Conforme já temos analisado, a palavra traduzida por desenvolver no versículo 12, o verbo grego, sempre leva inerente a ideia de levar a cabo,
de fazer uma coisa em forma plena, completa e perfeita, de modo que seja terminada e concluída. Essa é a realidade, meus irmãos. Então, a soteriologia, parte da teologia que trata da salvação do homem. Então você vê o caminho da salvação foi delineado no hino soteriológico, no capítulo 2 de Filipenses, do versículo 6 ao 11. Esse hino soteriológico é importante para entendermos o contexto. Então resta aqui os filipenses aplicá-lo em sua vida coletiva, a fim de resolver as rivalidades e desavenças que estavam crescendo no meio deles. Então, a posse e o desenvolvimento da salvação produz reverência e não relaxamento. Quando Paulo fala em temor e tremor, não está falando de temor servil. Olha que incrível. Este não é um temor de um escravo se arrastando aos pés do seu senhor. Não. Não é um temor ante a perspectiva do castigo. Deus não é um xerife ou guarda cósmico diante de quem devemos ter medo. Nem também é um pai ingênuo ou complacente. Ao contrário, ele é majestoso, aleluia. Ele é santo. Ele é misericordioso. Nosso grande temor deve ser em ofendê-lo e desagradá-lo, depois de ele ter nos amado a ponto de nos dar seu filho para morrer em nosso lugar. Então, nessa mesma linha de pensamento, F.F. Bruce escreve: é evidente que a atitude recomendada pelo apóstolo aqui não tem a ver com o terror servil. O apóstolo tranquiliza os crentes de Roma dizendo: não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Romanos capítulo 8, versículos 15. Trata-se antes de uma atitude de reverência e profundo respeito na presença de Deus, de extrema sensibilidade à sua vontade, de consciência de nossa responsabilidade à vista de havermos de prestar contas perante o tribunal de Cristo. Então, Joseph Barber vai dizer que esse temor é uma espécie de ansiedade para fazer o que é certo. Que as pessoas hoje não tremem na presença de Deus e têm um fraco senso de temor, meus irmãos. O grande sermão de Jonathan Edwards, de pecadores nas mãos de um Deus irado, não encontraria eco nos dias de hoje. Nós vivemos uma geração extremamente fraca. Ficaram para trás os dias em que os puritanos falavam em que a agonia de arrependimento. As pessoas que mais tiveram intimidade com Deus, mas se prostraram reverente aos seus pés. Aqueles que tiveram uma visão de sua glória, caíram prostrados ao chão perante o fulgor da sua glória. Hoje muitos demonstram intimidade com Deus em palavras, mas em imensa distância dele na vida. Então, meus irmãos, o desejo da salvação é uma obra de Deus em nós.
O apóstolo Paulo esclarece: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Não ficamos entregues a nós mesmos nesta tarefa, meus irmãos, pois Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar. Barclay diz que Deus é quem desperta o desejo dele em nosso coração. É verdade que o nosso coração, os nossos corações estão inquietos até que descanse nele. E também que nem sequer podemos começar a buscá-lo, a não ser que ele já nos tenha encontrado. Então o começo do processo da salvação não depende de nenhum desejo humano, só Deus é quem pode despertá-lo. Essa é uma realidade para as nossas vidas. Que o Espírito realiza o que a lei não consegue realizar em nós. A lei podia dizer às pessoas o que deveriam fazer, mas não podia suprir o poder, nem mesmo a vontade de fazê-lo. O Espírito supre ambas as coisas para nós e em nós. Através do Espírito Santo, Deus fortalece e capacita seu povo para as tarefas que Ele deseja que Ele faça. Essa é a realidade. Deus dá o desejo e habilita em nós. Deus trabalha nos crentes e os crentes trabalham para Deus. Os crentes se tornam cooperadores com Deus. Não há nenhum desejo em nós por Deus e pela sua obra que não proceda do próprio Deus. Glória a Deus. Mesmo quando estamos desenvolvendo na nossa salvação, temos consciência de que é Deus que está operando em nós mediante o seu Espírito. Em última instância, nós somos em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus que nós somos mais que vencedores. Glória a Deus. Aleluia. Eu e você, nós não somos vencedores se não estivermos em Cristo Jesus. Não somos nós que estamos trabalhando, mas Deus em nós e através de nós. Essa é uma realidade para a nossas vidas nesta manhã. Então, o trabalho de Deus começa com a nossa vontade e a vontade precede a ação. A parte da obra de Deus em nosso coração, jamais teremos a vontade livre quando se trata das realidades espirituais. Na verdade, não temos vontade livre, nem nenhuma coisa que envolva a nossa capacidade física, intelectual e espiritual. Não temos capacidade de decidir por nós mesmos, ter 50% a mais de QI, não temos. Não temos capacidade de decidir ter 10 centímetros ou mais de tamanho. Nós não temos a capacidade de nos tornar fisicamente belos como os grandes astros de cinema. Um piscar de olhos. De igual modo, não temos capacidade de escolher Deus. Somente Adão, antes da queda, teve esse livre-arbítrio. Essa é uma realidade bíblica. Somos como um homem à beira de um profundo abismo. Somente Adão, meus irmãos, teve esse livre-arbítrio. Mas somos um homem, como se estivesse à beira de um profundo abismo. E quando estivermos na beira do abismo, temos livre vontade. E essa livre vontade é que, se cairmos nele, não teremos condições de, por nosso próprio esforço, sairmos de lá.
desse profundo abismo. Desde a queda de Adão, todos nós nascemos com total incapacidade de escolhermos a Deus. Ninguém jamais pode desejar a Deus sem que primeiro Deus predisponha a sua vontade. Ninguém pode fazer a vontade de Deus, a não ser que o próprio Deus venha e o tire do abismo e lhe diga: este é o caminho, andai por ele. Realmente nenhum de nós poderá ter o coração, a menos anseio por salvação de Deus, não nos despertar previamente na condição de que mortos em delitos e pecados, e nos atrair para a salvação. Somente Deus pode fazer isso. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, vai dizer sobre isso. A cada um, porém, em quem Deus realizou isso, cumpre dizer agora com máxima seriedade: não brinque com essa salvação, siga realmente, não deixe escapar essa hora da graça, juntamente porque ela não é apenas seu próprio estado de ânimo, sua própria ideia, mas a atuação decididamente divina em nosso coração. Essa é a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Então, o querer gerado por Deus, que responsabilidade isso traz para nós? Realmente só podemos aproveitar esse querer com temor e tremor em sagrada seriedade. Então, a continuação do processo da salvação também é obra de Deus em nós. Somente por meio da ação de Deus em nós podemos superar o mal e aplicar o bem. A verdadeira vida cristã não pode permanecer no mesmo lugar. Deve estar em contínuo progresso, em uma evolução contínua. O apóstolo Paulo diz que Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Não apenas o desejo, mas também toda a obra realizada em nós é ação divina. A palavra grega usada por Paulo é justamente enérquia. Então Barclay diz que sobre esse verbo precisamos notar duas coisas importantes. Sempre se usa com respeito à ação de Deus e sempre se aplica a uma ação eficaz. Todo o processo da salvação é uma ação de Deus, e esta ação é eficaz porque é a sua ação. A ação de Deus não pode ser frustrada, nem ficar inconclusa. Deve ser plenamente concluída. Se não fosse o fato de Deus estar agindo em nós, jamais poderíamos desenvolver a nossa salvação. Ele ilustra esta verdade assim: o ferro elétrico é inútil a menos que seu plugue esteja acoplado à tomada. William Henry, ele vai dizer justamente uma ilustração sobre o ferro elétrico: nada serve se estiver fora da tomada. E ele fala que à noite não haverá luz na sala, a menos que a eletricidade flua pelo filamento das lâmpadas, cada filamento mantendo contato com os cabos que vêm da fonte de energia. As rosas do jardim, ele vai dizer, não podem alegrar o coração humano
com sua beleza e fragrância, a menos que extraiam sua virtude dos raios solares. Melhor ainda, como pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. João capítulo 15, versículo 4. Assim também os filipenses só poderão operar sua própria salvação permanecendo num vivo e ativo contato com Deus. Essa é uma observação para nós, para as nossas vidas. A obra da salvação é resultado da vontade de Deus, meus irmãos. A salvação realizada por Deus em nós não contra a sua vontade, mas em consonância com ela. A nossa salvação é resultado da expressa vontade soberana de Deus. Tudo provém de Deus. Nossa salvação tem início e consumação na boa, perfeita, agradável vontade de Deus. A salvação, ela é demonstrada. O apóstolo Paulo esteve falando na necessidade de obediência, da tarefa de desenvolver a salvação. A obediência, porém, pode ser de bom agrado ou de má vontade. Então, a espécie de obediência que equivale à desobediência, Pedro fala da prática da hospitalidade enquanto se lastima. 1 Pedro capítulo 4, versículo 9. Agora Paulo exorta: fazei tudo sem murmuração nem contendas. Em Filipenses 2,14. A salvação é demonstrada através de relacionamentos transformados. Paulo retorna ao problema básico descrito nos versículos 1 a 4. Os crentes da igreja de Filipos estavam fazendo as coisas com uma motivação errada. Eles estavam trabalhando, mas sem sintonia uns com os outros. Havia um partidarismo e discordância entre eles. A igreja estava dividida. Paulo então exorta os crentes, dando-lhes duas ordens. Os dois pecados mencionados são exatamente aqueles que macularam o povo judeu em sua travessia do deserto, lá em Êxodo capítulo 16, versículo 7, Números 11 e 1. A contenda refere-se a uma atitude interna, ou seja, uma atitude e atividade da mente e do coração, enquanto a murmuração é algo externo, aquilo que manifestamos proveniente do coração e da mente. Assim, esses dois pecados cobrem todos os nossos pensamentos e ações em relação às outras pessoas. A murmuração é um pecado moral. E a contenda é um pecado de rebelião intelectual contra Deus. Como a igreja devia demonstrar sua salvação através dos seus relacionamentos? Em primeiro lugar, eles deviam fazer tudo sem murmuração. A palavra que Paulo usa para murmuração, egoísmos, ela evoca o murmúrio de rebelião e infidelidade dos filhos de Israel em sua peregrinação pelo deserto, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Então os israelitas murmuravam contra Deus e contra Moisés. Eles reclamavam reiteradamente das privações, dizendo que jamais deveriam ter deixado o Egito. Então Moisés descreveu como geração perversa e deformada. Quando o povo estava no Egito, eles murmuravam porque estavam no Egito. Quando o povo saiu do Egito, eles murmuravam porque saíram do Egito. E eles murmuravam porque não tinham nada para comer. E quando Deus providenciou milagrosamente o maná para eles comerem, eles murmuravam porque não tinham carne.
Eles murmuravam durante 40 anos no deserto. E quando chegaram na terra prometida, ainda continuaram murmurando. Muitos de nós somos como eles. Deus nos abençoou, mas há alguma coisa que nós não gostamos. Deus então nos abençoa mais e nós ainda continuamos murmurando. Mesmo na evolução, mesmo no desenvolvimento do caminhar da salvação, nós continuamos murmurando. Algo que recebemos de graça, nós continuamos murmurando. E aqui em segundo lugar, eles deviam fazer tudo sem contenda. A palavra contenda no grego é dialogismos. Essa palavra descreve as disputas e debates inúteis e até mal intencionadas que produzem dúvidas e vacilações. Essa palavra tem uma conotação legal de dissensões, litígios. Indica que os filipenses estavam apelando até para tribunais pagãos. Esse é o problema. Para resolver suas diferenças, eles estavam indo até para tribunais pagãos. Porque murmurações e contendas são atitudes tão reprováveis diante de Deus. Por que elas são? Primeiro, essas atitudes são completamente opostas à atitude de Cristo. Eu já estou acabando. E aí você vê, em segundo lugar, essas atitudes prejudicam a causa de Cristo entre os descrentes. Se tudo que as pessoas conhecem sobre a igreja é que os seus membros vivem constantemente murmurando e contendendo, elas terão uma impressão negativa de Cristo e do Evangelho. Se nós praticamos essas coisas, se praticamos a contenda e se praticamos murmuração, isso não é algo positivo diante da sociedade, meus irmãos. Em terceiro lugar, provavelmente mais igrejas se dividiram. E hoje em dia, por causa mais de contenda do que heresia, as igrejas hoje em dia estão dividindo mais por conta de contenda do que por conta de heresias. Vocês sabiam disso? A salvação é demonstrada através de uma conduta irrepreensível. O apóstolo Paulo detalha sobre a conduta irrepreensível, abordando 3 pontos importantes. Em primeiro lugar, os crentes devem se tornar irrepreensível. A palavra grega usada por Paulo para irrepreensível é justamente expressa o que o cristão é no mundo. Sua vida é de tal pureza que ninguém encontra algo nele se constitui algo, uma falta. É irrepreensível. O cristão deve ser tão apenas puro. É isso que o mundo quer encontrar em nós, pureza. Mas viver uma pureza que seja vista por todos não é fácil. O cristão deve refletir o caráter de seu Pai, a ponto de viver de tal maneira que ninguém pode lhes apontar um dedo sequer, o acusando. Então os crentes devem se tornar sinceros. Sinceros. Então a palavra grega sinceros é a akeros. Ela expressa o que o cristão é em si mesmo. Essa palavra significa literalmente sem mescla. Essa palavra no grego é algo que não é adulterado, é algo puro, que não se mistura, é pureza. Essa palavra era usada para referir-se ao vinho ou leite puro.
sem mistura de água. E também era usada também como um vocabulário da primitiva metalurgia para falar do ouro puro, do bronze puro, ou qualquer metal sem impureza. Essa palavra era usada também para o barro puro, irmãos. Barro puro, utilizado na confecções de vasos. Nos tempos antigos, alguns oleiros cobriam de cera a trinca dos vasos e enganavam as pessoas, os compradores. Esses vasos, ao serem expostos à luz do sol, a cera derretia e lá apareciam os defeitos. Então, os compradores passaram a exigir vasos sem cera. Daí foram cunhadas as palavras sincero, sinceridade, ou seja, sem cera. Jesus usou essa palavra quando disse que seus discípulos deveriam ser inocentes como uma pomba. E Paulo a usou quando disse que devemos ser simples para o mal. Simples. O apóstolo Paulo disse que devemos viver assim no meio de uma geração pervertida e corrupta. Como Daniel viveu na Babilônia, cheio de deuses pagãos, uma cultura pagã, sem se misturar e sem se contaminar. Meus irmãos, os crentes devem tornar filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida. Então, nós precisamos entender o que é inculpáveis. Inculpáveis. Então ele descreve o que o cristão é na presença de Deus. E o termo se vincula particularmente ao sacrifício, aplicado a um sacrifício que significa imaculado. A pureza do cristão deve ser tal que o suporte e o juízo de Deus, a vida do cristão deve ser tal que se possa ser oferecida a Deus como um sacrifício sem mácula, puro. É importante ressalvar que a vida cristã não é vivida numa estufa espiritual, numa redoma de vidro, mas no meio de uma geração pervertida. Não é ser sal no saleiro, nem luz debaixo do alqueire. Então, meus irmãos, enquanto crentes, nós somos desarraigados deste mundo perverso, porque na verdade nós não somos do mundo. Essa é a realidade de João capítulo 17, versículo 16. Ao mesmo tempo, nós não somos removidos fisicamente do mundo, porque nós precisamos estar no meio deste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós estamos no mundo com a missão e no mundo anunciar as boas novas do Evangelho. Essa é a realidade para nós. Assim também a igreja de Filipos precisava completar sua missão no mundo, vivendo como filhos de Deus inculpáveis e no meio de uma cultura depravada e pervertida. Então você vê que a salvação é demonstrada através de um testemunho notável. Os crentes são exortados a brilhar como astros celestiais neste mundo tenebroso. Então a palavra que Paulo usa é luzeiro. Essa palavra é usada quase que exclusivamente que os astros celestiais, exceto quando se usa a metáfora como neste texto. Esta é a palavra usada na versão grega de Gênesis, capítulo 1, do 14 ao 19, para referir-se ao sol, à lua e às estrelas que o Criador espalhou pela abandonada celeste quarto dia. Tais luminárias são brilhantes para si mesmo,
brilham a fim de prover luz para o mundo todo. O mesmo deveria ser verdade a respeito do crente. Ele vive para os outros. A igreja tem sido chamado de clube que existe para benefício dos que não são sócios. Isso é um problema. A vida da igreja no mundo é comparada à influência da luz num lugar escuro. Toda a igreja é uma casa de luz em um lugar de trevas. Quanto mais escuro é o lugar, mais a luz é necessária. Então, meus irmãos, é digno de notar que Paulo não admoesta os cristãos a se isolarem do mundo nem viverem em quarentena espiritual. Os fariseus eram tão alienados e isolados da realidade que desenvolveram uma justiça própria artificial, inteiramente destinada na justiça que Deus desejava que cultivassem em sua vida. Em decorrência disso, sujeitaram o povo a uma religião de medo e de servidão e crucificaram a Cristo, porque ele usou opor-se a esse tipo de religião. O apóstolo Paulo então enfatiza que a necessidade da igreja é preservar a palavra de vida eterna. A palavra de Deus é singular. Ela se assemelha aos demais livros. Ela é viva. Ela é a palavra da vida. Ela é espírito e vida. Ela é a palavra da vida porque proclama a verdadeira vida que se encontra em Cristo. Então precisamos preservar isso em nós. A necessidade da igreja é trabalhar enquanto há tempo. Paulo deixa bem claro que ele enfrentará o dia de Cristo com muita confiança, desde que seus convertidos permaneçam firmes e viram de modo que tragam crédito ao evangelho que lhes pregou. Então Paulo ele tem essa preocupação com os seus, e nós temos investido na vida das outras pessoas que estão ao nosso redor. O dia do Senhor, como você irá apresentar diante dele os frutos do seu trabalho? Com as mãos vazias? Como você comparecerá diante dele de mãos vazias? Feche seus olhos. Meus irmãos, a salvação é uma salvação contínua, não somente para nós, mas para aqueles que esperam a pregação do Evangelho através de nós para serem salvos. Senhor, estamos contentes porque o Senhor nos orientou na firmeza da salvação. É o Senhor que segura em nossas mãos. Se o Senhor nos deu e pela graça nós somos salvos, então nós temos segurança em Ti. Mas não podemos, ó Deus, sermos negligentes e negligenciar a Tua palavra. Nós somos ativos na Tua obra e em constante evolução em nossa salvação, sem oscilar. Nós também queremos pregar a Tua palavra e levar o Teu Evangelho às pessoas que ainda não escutaram, mas sabemos que o Senhor vai salvar. E é por isso que nós devemos, ó Pai, praticar o amor, a justiça, e sermos retos diante de Ti, para que outras vidas, almas, sejam encontradas.
pelo teu amor, pela tua palavra, pela tua salvação, pela tua graça, por ser misericordioso. O Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio, e se nós estamos aqui, deveríamos estar pulando de alegria e alegres, ó Pai. Não só com a nossa segurança, mas alegres, ó Pai, que em Ti, porque o Senhor que segura a nossa salvação, é o Senhor que guarda em Ti a nossa vida, e é por isso que estamos aqui salvos em Ti, somente em Ti. Nós não perdemos a salvação, porque está em Ti. E é por isso que nós nos escondemos em Ti. E todos aqueles que o Senhor recebeu, o Senhor não abre mão, o Senhor não erra, o Senhor não escolhe errado. O Senhor sabe, Senhor, quem escolher e como escolher. Isso não é mérito meu, nem dos meus irmãos que estão aqui, é algo Teu. E é por isso que estamos alegres. Te agradecemos, Senhor, por mais um momento em Tua presença. Louvado seja o Teu nome. Amém. Amém. A graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as doces consolações, esteja com todos vocês, pois o Espírito de Deus, Ele passeia no nosso meio. Seja assim para todo sempre, até que Ele volte, o Filho do Homem, Jesus Cristo justo.